Dia, gente, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, seguindo a nossa rotina, nós temos atividades somente nos livros, certo, gente? No livro Aprender Sempre e o livro Buriti, tá? Interdisciplinar, História, Geografia e Ciências. Então, vamos lá. Na página 52, nós estamos falando de tipos de paisagem, né? As paisagens naturais, não é verdade? A última aula a gente falou das paisagens com elementos naturais e as paisagens com os elementos culturais. Então agora a gente vai observar a paisagem em diferentes planos. Então, para analisar uma paisagem, observando seus planos, isso nos permite descrever com mais detalhes como ela é e o modo como os elementos estão organizados nela. Observe a seguir os diferentes planos que podem compor uma paisagem. Então, uma paisagem pode ter, né? No segundo e no terceiro plano predominam os elementos naturais. Então, vamos analisar aqui. Esse risquinho aqui, que também está empontilhado, é para marcar os planos. Por exemplo, primeira coisa, o primeiro plano que a gente vê aqui, ó, tá vendo? Tá demarcado aqui, ó, toda essa parte aqui que a gente vê primeiro, é mais fácil de a gente observar, é o que vem, né, de imediato na nossa imagem, é o primeiro plano, toda essa parte aqui, ó, certo? Toda essa parte aqui a gente chama de primeiro plano. Em segundo plano, é essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa outra parte aqui, onde aparece aqui umas montanhas, né? Essa terceira parte é uma serra, tá vendo? Ó? Uma serra. Terceira parte. E a quarta, né? E última parte, no caso, é o horizonte. Então, ó, primeiro plano, tá vendo? Tá delimitado, tá marcado. Segundo plano e terceiro plano e o horizonte, certo? No segundo e no terceiro plano, o que a gente vê? Somente elementos naturais. Aqui no primeiro plano, não, né? São os elementos construídos pelo homem. Que são, aqui, ó, a gente está vendo a casa, né? Uma igreja. Mas também temos elementos naturais, né? Predominam os dois, certo? Ó, no primeiro plano, predominam os elementos culturais, isto é, aqueles construídos pelos seres humanos. Então, a gente olha na primeira paisagem, no primeiro plano, a gente identifica mais elementos culturais. No segundo e no terceiro plano, somente elementos naturais, né? Os elementos da natureza. Os culturais, elementos que estão predominando aqui, elementos o quê? Culturais, aqueles construídos pelos seres humanos. Essas atividades a gente não vai fazer porque nós não estamos em sala de aula, tá? Então, aí na página 53, a gente vai responder umas perguntinhas aqui. Então, aqui, o que eu falei? A delimitação é o quê? É isso aqui, gente, ó. É esse pontilhado que você... Aqui, ó. Esse pontilhado aqui, ó. Tá vendo? Então, esse pontilhado tá delimitando o quê? O quê? O primeiro plano. Primeiro plano. Aí, segundo plano. Que essa mata aqui, nessas matas. O terceiro plano. E nós temos aqui o quarto plano. As serras aqui, né? E aí, por fim, o horizonte. Então, 4 planos nós estamos vendo delimitados aqui, ó. O primeiro, com esse tracinho, o segundo plano, o terceiro plano e o quarto plano. Então, quantos planos da paisagem você delimitou nessa imagem? 4, né? Qual plano da paisagem apresenta mais elementos culturais? Está fácil, né, gente? Ó, o primeiro plano. Elementos culturais aqui, ó. É o primeiro plano. Que elementos culturais aparecem nesse primeiro plano? Algumas moradias, né? Um barco, uma igreja, tá? O que vocês estão vendo aqui. E existem elementos naturais nesse plano? Sim, ó, algumas árvores
e o mar. Algumas árvores e o mar. Que planos da paisagem apresentam mais elementos naturais? Então, ó, o segundo, o terceiro e o quarto plano. O que tem mais? O segundo, o terceiro e o quarto plano. O que apresentam mais elementos culturais. Que elementos naturais aparecem nesses planos? Vários tipos de árvores, né, gente? Ó, aqui a gente não sabe, mas existem vários tipos de árvores que apresentam nesses planos, certo? Agora a gente vai lá no outro livro, que é o livrinho que tem. Deixa eu ver se eu tenho a capinha dele aqui. Não tenho a capinha dele. Ah, tenho. Essa capinha aqui, é esse livrinho aqui que a gente vai usar agora. A gente vai iniciar nesse. Algumas atividades nós não iremos fazer. A gente não irá fazer porque a gente teria que estar na sala de aula, tá? E quando a gente voltar, a gente retornar, a gente vai fazer. Então a gente vai lá na página que está marcada para vocês aí em anexo, na página 18. Na página 18, a gente vai ler e aprender como fazer e leitura de imagens, certo? Chegando na página 18, vamos lá. Então aqui eu tenho ler para aprender como fazer. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai fazer a leitura das imagens, descobrir quais as orientações deve seguir para frequentar a escola cuidando de sua saúde. Observe as imagens abaixo e converse com os colegas e professora quais são as orientações que elas nos trazem. Então, todo mundo sabe, né, os cuidados que nós temos que ter aí com a Covid-19. E aqui nós temos algumas prevenções. A prevenção número 1, olhando a imagem, o que eu vejo? O que eu vou escrever aqui, ó? Preencha os quadrinhos em branco com a orientação específica em cada imagem. Então, aqui, na verdade não é quadrinho, essa linha aqui, a gente vai escrever o que a gente está vendo aqui, qual a orientação do número 1. Então, o que a gente vê? Usar máscara. É o que está mostrando aqui na imagem 1. Então, eu vou escrever o que? Usar máscara. 2. Lavar as mãos, o que? Com água e sabão. 2. Lavar as mãos com água e sabão. 3. Quando espirrar, use o antebraço. Então, coloco o meu antebraço no meu nariz. Então, quando espirrar, eu vou fazer o quê? Use o antebraço. É o que eu vou escrever aqui. Quando espirrar, use o antebraço. 4. O que tenho que fazer no 4? Não coloque as mãos na boca e nos olhos, tá? Não coloque as mãos na boca e nos olhos, certo? 5. Mantenha o distanciamento necessário, né, gente, ó, entre as pessoas. O distanciamento social. Então, mantenha a distância necessária entre as pessoas. 6. Higienize objetos e superfícies com frequência. Sempre está higienizando e limpando os objetos, certo? Aí agora a gente vai para a matemática nesse mesmo livro, só que lá no finalzinho, na página 80, que a gente vai trabalhar um pouquinho com a sequência didática 1. Um parque de diversões. Olá, estudantes! Nessa sequência, Mateus, Tiago, Bruno e Roberta exploram os brinquedos e as barracas de um parque de diversões. Eles preparam algumas atividades para se desafiarem. Vamos ajudá-los a resolver as atividades? Então, eu tenho aqui as crianças, a apresentação deles, né? O Mateus, o Tiago, o Bruno e a Roberta. A primeira coisa que a gente vai fazer, certo? A gente vai ir aqui na atividade 1 da página 81. Então, o rapaz que cuida da pescaria disse a Mateus, né, que a barraca tem uma grande quantidade de brinquedos. Observe o quadro abaixo.
Então, na barraca do quê? Né? Ó, Tiago, Roberto, Matheus e Bruno estavam conversando sobre o parque de diversões e Matheus disse que gosta muito da barraca de pesca, na barraquinha de pescar. Né? Matheus montou uma atividade para a Roberta resolver. Vamos ajudá-la? Então, aqui na barraca de brinquedo, da barraca da pescaria, né? Tem uma grande quantidade de brinquedos. Então, eu tenho o cachorrinho, 27 cachorrinhos, o carrinho 99, joystick 3, bola de praia 120, urso rosa tenho 72 unidades e o urso marrom 102 unidades. O que eu faço aqui? Eu vou ordenar os números relativos às quantidades de brinquedos, esses números que estão aqui, do menor para o maior. Isso vocês já fizeram bastante, estão craques. Qual é o menor número aqui? Eu vou colocar o menor número aqui e vou continuando, do menor para o maior. Moleza. B. Qual brinquedo em maior quantidade? Então, eu vou olhar a tabela e vou escrever o nome do brinquedo que tem em maior quantidade. C. Qual o brinquedo em menor quantidade? Vou olhar a tabela e vou escrever. Qual é a quantidade de ursos marrons e de carrinhos? Vou colocar a quantidade, número. Quantos ursos marrons tem e quantos carrinhos tem. Coloco o número aqui, olhando de novo na tabela. Essa tabela vai usar bastante para as atividades. C. Qual é o brinquedo em menor quantidade? Qual é o brinquedo que eu tenho menor quantidade? D. Qual é a quantidade? Opa, desculpa, gente, já escrevi aqui. É aí, já fiz aqui, já expliquei aqui. E. Vamos fazer a recitação dos números. O que é isso? De 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eu posso colocar os números aqui na frente, faça um risquinho aqui com a régua, tá? De 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Aula 2. Um brinquedo da barraca de pesca. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, nesta aula, vamos compor e decompor alguns números. Roberta disse para Matheus que ela pode escrever a quantidade de ursos rosas de diferentes maneiras. Ela apresentou uma possibilidade. Então, ela fez a decomposição desse número. 72. Ela colocou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ela pegou esse 70, esse 7 que ele vale 70, colocou 10 vezes, né? O 7 aqui, mais 1, porque 1 mais 1 é 2. Então, ela decompôs dessa maneira. Apresente outra forma de escrever a quantidade de urso rosa. Como que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar o quê? 70 mais 2. É uma maneira também, né? B. Escolha um dos brinquedos e peça para um colega escrever a quantidade de brinquedos escolhido. A gente não vai pedir para colega. Vocês vão escolher o quê? Um brinquedo. Por exemplo, eu quero lá o carrinho, o cachorrinho. 27, eu quero fazer o 27. Então, eu coloco. Vou fazer a decomposição. 10 mais 10 mais 7, né? Fiz a primeira decomposição. Ou então, 20 mais 7, que dá, faço a decomposição do número 27. Então, eu posso fazer de duas maneiras. 10 mais 10 e mais 7, né? Ou 10 mais 10 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 7 vezes 1. Ou 10 mais 10 mais 5 mais 2, que dá 27. E 20 mais 7. C. Com as cartelas abaixo, qual número é possível escrever? Então, aqui é uma maneira de fazer uma decomposição, gente. Ó, esse 2 aqui, esse 200, mais 9. Então, que número que eu vou escrever aqui? 209. 209. 138. Então, eu vou formar o número 1, 3 e 8. 138. 222, ó, 222, 222, 222. Então, voltando, aqui eu tenho 209, 209. Aqui, 138, 1,
3 e 8, 222. 222. Certo, gente? Então, a gente acaba por aqui hoje. Até amanhã. Se cuidem. Beijos.